Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Física e vou trabalhar com vocês nessa aula um dos assuntos mais importantes da Física dentro da prova do Enem, com o maior número de aparições nas provas nos últimos anos. Mas antes eu gostaria de chamar a atenção para uma pergunta que vocês poderiam fazer em casa. Junta lá com seu pai, com sua mãe ou com quem morar com você e faça uma pergunta se vocês sabem qual é o equipamento eletrônico de sua casa que mais consome energia elétrica. Se você souber essa resposta, você sabe por que esse equipamento consome muita energia? Quais são as grandezas envolvidas nesse equipamento que dimensionam esse custo de energia elétrica? E dimensionar uma grandeza é uma das habilidades cobradas na prova do Enem. Então, saber dimensionar uma grandeza tem que passar pelo que ela significa, saber fazer seus cálculos e trabalhar com as suas unidades. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a energia elétrica. Essa energia elétrica que pode ser produzida por diversas formas, de diversas fontes, as matrizes energéticas pelo país. Por exemplo, no Brasil, nós temos a maior parte da energia elétrica sendo produzida por hidrelétricas. O motivo é muito claro. O Brasil tem uma grande quantidade de rios, uma grande possibilidade de represas, ou seja, elevar o nível de água. Então, vale a pena pensar nas questões ambientais, vale a pena pensar, e fica a dica aí também, procurar saber quais são os impactos que essas usinas de energia, geradoras de energia elétrica causam. Também é uma das partes importantes dentro da parte de consumo de energia elétrica, essa visão mais sustentável. Mas, voltando a falar do nosso consumo, voltando a falar da nossa gasto com energia elétrica, que acredito ser um dos temas mais polêmicos, que a energia elétrica baixa, a energia elétrica vai aumentar, fica caro, não fica. Então, nós temos que pensar sobre esse consumo. E, para isso, temos que entender o que nesse aparelho mostra se vai consumir muito ou vai consumir pouco. Falando sobre isso, temos que trabalhar com a grandeza chamada potência elétrica. O que é a potência elétrica? A potência elétrica, ela vai te dar a informação da quantidade de energia que um aparelho converte por tempo, por segundo. A sua unidade de medida é o watts, representado pela letra W maiúscula. O que significa dizer, então, que uma lâmpada tem 40 watts de potência? Isso significa que a cada 1 segundo de funcionamento dessa lâmpada, ela converte 40 joules de energia. Sendo assim, equipamentos com grande potência, como chuveiros elétricos e ferro elétrico, consomem muita energia, convertem muita energia em pouco tempo de funcionamento. Já as lâmpadas, para ter um consumo de energia muito alto, é necessário que ela funcione muito tempo, apesar que é isso que acontece. Então não tem como pensar em consumo de energia sem pensarmos em potência e em tempo de funcionamento. Essa potência, ela vai determinar então como que vai ser a conversão de energia. Dimensionar essa potência é muito importante. Para isso, tem que se usar algumas das expressões referentes a circuitos elétricos, a voltagem e a corrente elétrica. Também pensando nessa consumo de energia elétrica, nós temos que dimensionar alguns equipamentos que protegem esse processo. Os disjuntores ou fusíveis também, que ficam na caixa de energia lá de sua casa, aquelas chaves com pequenos números, 30, 15, 20, que ali está a amperagem, a quantidade de energia que um equipamento consegue suportar. Então, se você vai ligar um chuveiro elétrico na sua casa de uma potência muito alta, você necessita de uma chave que vai resistir a uma corrente muito grande. Então, fica a dica. Trabalhem com essa questão do consumo e da utilização de forma correta, com os valores nominais. A instalação tem que ser muito bem feita. O chuveiro de 127 volts não pode ser ligado em 220 volts, senão vai trabalhar de forma irregular. Mas aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse consumo. Como calcular o consumo de energia elétrica e como dimensionar esse consumo. Tem que ter a potência do equipamento e tem que ter o tempo que ele funciona. Tendo essas duas grandezas, surge uma das unidades mais famosas que nós temos no dia a dia, que é o quilowatt-hora, que é a unidade que vem presente na conta de energia. Quilowatt de potência,
o quilo significa 1000 vezes. Hora de tempo. Então aí vem o tempo de funcionamento. Para dimensionar e para mostrar como que isso pode aparecer para vocês, eu selecionei uma questão do Enem de 2012. Essa questão, ela estava presente na prova amarela, é a questão de número 46. Nessa questão nós vamos entender bem essa questão do dimensionamento. Então, antes de ler a questão, lembre-se, energia elétrica, consumo de energia elétrica e quanto que você vai gastar, quanto que a sua casa consome, tem a ver com potência, tem a ver com tempo de funcionamento. Está aí o porquê da importância de trocarmos as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e algumas outras medidas sustentáveis que vale a pena também procurar se informar a respeito de quais são essas medidas, de como ter um consumo de energia com responsabilidade. Mas vamos para a questão. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lumen, LM. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watt. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumen, enquanto uma lâmpada fluorescente da mesma potência, 40 watts, emite cerca de 3.000 lumen. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é maior, alternativa A, maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, maior, na alternativa B, maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que produz menor quantidade de luz. Alternativa C, menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a mesma quantidade de luz. Alternativa D, menor que o de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, pois consome maior quantidade de energia. E a alternativa E, igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que consome a mesma quantidade de energia. Então, como que nós vamos trabalhar com essa questão? Primeiro, tem uma novidade. Esse lumen é uma unidade de fluxo de luz, fluxo luminoso, muito pouco usada. Então, nós não conseguimos identificar em nenhum outro lugar essa unidade, ela é muito pouco falada. Mas a questão permitiu que vocês conhecessem, ele explicou o que significa essa unidade. Falou também do comparativo entre duas lâmpadas. Então, qual é a parte importante dessa questão? Ele comparou duas lâmpadas de 40 watts, uma incandescente e outra fluorescente, e permitiu, assim, que vocês comparassem a quantidade de lumen, fluxo luminoso. Vale ressaltar, no início da questão, quando ele fala que a eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão linear entre a quantidade de luz e o consumo. Então, vamos para a resolução da questão. Se você considerar o que ele falou, que a eficiência é a quantidade de luz produzida dividida pela energia que ela consome, nós temos essa primeira expressão. Eu chamei de eficiência o E minúsculo, de Q maiúsculo a quantidade de luz produzida e E maiúsculo a energia consumida. Lembrando que energia elétrica consumida é a relação entre a potência vezes o tempo de funcionamento, nós chegamos nessa segunda expressão. O E maiúsculo é igual a potência vezes o tempo de funcionamento do equipamento. Uma lâmpada fluorescente de 8 watts produz um fluxo luminoso equivalente a 1/5 de uma lâmpada de mesma potência. No enunciado da questão, nós temos aquela informação dos 600 lumen para uma lâmpada incandescente de 40 watts e 3.000 lumens para uma lâmpada fluorescente de 40 watts, ou seja, 1/5. Essa informação vai nos ajudar na resolução. Vamos fazer o cálculo primeiro da eficiência da lâmpada incandescente. Eu chamei de E1, que é igual à quantidade de energia produzida e a energia consumida. Sendo assim, fica 600 lumen dividido por 40, que é a potência, vezes T. Esse 40 vezes T vem da expressão consumo de energia elétrica, potência vezes tempo de funcionamento. Vamos guardar essa informação. Vamos agora para a lâmpada fluorescente. Na lâmpada fluorescente, a quantidade de luz
ela vai ser 1/5 com a sua potência de 8 watts. Então, lembrando, 8 watts, 1/5 da potência. Então, ficou 1/5 de 3.000 dividido por 8, que é a potência da lâmpada fluorescente, que é o objetivo da comparação, vezes o tempo de funcionamento. Chegamos aí que E2 é igual a 600 lumen dividido por 8 vezes o tempo de funcionamento. Fazendo uma comparação entre essas duas razões, fica muito claro perceber que a eficiência da lâmpada 2, a fluorescente, é muito maior, que para a mesma quantidade de luz produzida, nós temos um denominador bem menor, 8 vezes o tempo de funcionamento. Então, para o mesmo tempo de funcionamento, a lâmpada fluorescente vai ter uma eficiência muito melhor do que a lâmpada incandescente. Sendo assim, se nós voltarmos nas alternativas, identificaremos que a resposta certa seria a letra C, onde fala que a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a mesma quantidade de luz. E a mesma quantidade de luz, vocês viram que nós equiparamos, colocamos as duas produzindo 60 lumen, só que a lâmpada fluorescente consegue essa mesma produção com apenas 8 watts de potência, enquanto a incandescente, 40 watts. Lembrando que a lâmpada incandescente está sendo substituída bem devagar, mas vai chegar um certo momento que nós não teremos mais essa lâmpada comercializada. Qual que é a habilidade que nós estamos trabalhando nessa questão? Ela está dentro da competência da área 2, que é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. A habilidade é dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos do uso cotidiano. Novamente, aí fica a dica, dimensionar. É muito importante nós pensarmos nisso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.